A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de julho de 2021 e a gente vai dar início à nossa programação trazendo uma perspectiva bem completa e ampla do mercado de algodão, do lado dos compradores e do lado dos vendedores. A gente sabe que essa retomada da economia, né, mesmo que ela não seja muito visível ou tão palpável para algumas parcelas da população, ela está acontecendo. Mais do que isso, os processos de vacinação estão avançando no Brasil, o que permite as flexibilizações das medidas de isolamento, a retomada do comércio e tudo isso impacta diretamente no setor têxtil, no setor de algodão de uma forma geral. Para a gente entender, portanto, esses dois lados, entender os impactos disso para o mercado, a gente convidou dois especialistas no assunto para tratar desse tema, portanto. De um lado, o Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, já conosco por aqui, e de outro lado, o senhor Fernando Pimentel, que é presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção aqui do nosso país. Peri, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Seu Fernando, um prazer receber o senhor, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, uma alegria poder estar com vocês nessa manhã. O prazer é todo nosso. Senhores, eu vou começar aqui entendendo um pouco de como que o mercado de algodão se comportou aí nessas últimas semanas, diante justamente dessa recuperação, dessa inicial retomada da economia, e por isso eu queria começar contigo, Peri, entender de fato como isso aconteceu e se o mercado do algodão de fato sentiu o efeito dessa retomada. Ótimo. Bom, o consumo do algodão mundial, ele tem uma correlação muito forte com a renda, tá? Isso no Brasil, tanto no Brasil quanto no mundo. É um bem de luxo, é um bem... Isso é uma classificação econômica, tá? Não é uma opinião minha. Então, ele tem uma elasticidade de renda da demanda alta. Isso quer dizer que ele é um bem que você consegue postergar a compra. Então, eu sempre dou esse exemplo da família que compra 2 litros de soja e uma camisa a cada dois meses, tá? Se essa família, um dos membros da família perde o emprego, ele continua comprando os 2 litros de soja de R$8 por mês, isso não vai fazer diferença. Mas aquela camisa, talvez, ao invés de ser a cada 2 meses, passa a ser 3 meses. O contrário é verdadeiro. Quando essa camisa dobra a sua renda, ele continua comprando os 2 litros de soja. Talvez compre um óleo de soja mais caro, mas o têxtil, ele recupera e ele aumenta proporcionalmente também. Então, a gente está vivendo um ciclo mundial de aumento de demanda, é um ciclo que está acontecendo por causa de uma injeção de dinheiro no mundo todo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós vimos isso também, né, uma resposta à pandemia. Essa recuperação econômica ela veio em V, ela veio do ano passado para esse de uma maneira muito mais rápida do que acredito que qualquer um previu. E a gente está tendo que lidar com a inflação que isso traz, né? Uma vez que ela volta de uma maneira muito mais rápida do que você consegue aumentar a produção. Então, do ponto de vista do produtor, e tanto de algodão quanto de commodities em geral, isso está sendo bastante benéfico. Ele está tendo a oportunidade de travar aí seus preços, inclusive mais para frente, e as relações de troca também estão bastante favoráveis. Ele está conseguindo se valer disso. Do ponto de vista da indústria, ela está tendo que lidar com aumentos de preços e aí diferentes elos da cadeia estão lidando de maneira diferente. Seu Fernando, o senhor de fato já pode perceber que chegou até a indústria todo esse movimento que o Peri acabou de descrever para nós? Peri, nós tivemos uma pequena dificuldade ali na conexão com o seu Fernando. Acho que agora... Seu Fernando, o senhor nos ouve? Voltei aqui. Então tá bom. Entrei por um outro aparelho. Estão me vendo? Sim, estamos te vendo sim, tá tudo certo. Desculpe. Imagina, sem problema nenhum. O senhor conseguiu acompanhar esse finalzinho da análise do Peri sobre os preços? Eu vi até o momento em que ele falou da postergação, que é um bem postergável em consumo, e preço eu não ouvi. Mas eu estou acompanhando o mercado, então não vou ficar tão fora daquilo que ele falou. Mas se ele puder repetir, eu agradeço.
Fernando, o que eu disse é que esse aumento de consumo chegou sim nos preços das commodities. A gente viu os preços das Sim, commodities aumentarem, tanto de commodity agrícola quanto mineral, enfim, essa demanda aumentou numa velocidade muito mais rápida do que a produção pôde acompanhar. Então, você tem um aumento de preços, né? Que é resultante disso aí. E eu disse que diferentes elos, do lado do consumidor, diferentes elos estão lidando de maneira diferente com esse aumento, mas que realmente é um desafio para a indústria conseguir manter ou recompor suas margens, né, perante esse aumento de preços, em que se pese o aumento da demanda. perfeito, E eu queria entender perfeito. do senhor, senhor Fernando, se o senhor sente mesmo, como representante da indústria, né, como representante dos compradores de algodão, já essa mudança, e essa mudança principalmente no consumo. Como é que o senhor está sentindo essa retomada? Bom, nós temos que fazer as comparações muito mais vinculados a 2019 do que a 2020, nesta primeira etapa do ano. Por quê? Porque em 2020 nós tivemos abril, maio e junho com as atividades comerciais interrompidas, pelo menos olhando em larga medida pela área física, pelo varejo físico, e o que funcionou foi o varejo digital, que nem todos estavam digitalizados, e isso gerou aí, nesse período, uma concentração bastante grande naquele business que já estava muito mais avançado na tecnologia. Então, tudo que se compara hoje se compara com 2019. Já a partir de agosto/setembro, nós já vamos poder comparar com o período anterior. Mas olhando para o ano passado, sem dúvida nenhuma, o crescimento foi muito grande. Os números são na casa de 20%, 30% semestre contra semestre, isso já nas nossas primeiras estimativas. E para o ano como um todo, nós devemos fechar com o crescimento dos têxteis na faixa de 7%, 8%, das confecções como um todo, 12% a 13%, e do vestuário, em particular, na faixa de 16%, 17%. O vestuário representa em torno de 60% a 65% da produção dos confeccionados. E isto já se reflete, sem dúvida nenhuma, na demanda das indústrias. O ano de 2021 começou incerto. Você se lembra que nós estávamos aí com os problemas da expansão da Covid em Manaus, Sim. o fim do auxílio emergencial. Então, o varejo no início do ano não foi grande coisa. Ele melhorou mais recentemente. As datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, foram bem, tá? E a indústria está trabalhando com o segundo semestre com uma visão muito positiva, com a evolução da vacinação, a volta a uma certa normalidade, porém com sinais de atenção, crise hídrica e pressão de custos. E quando eu falo de pressão de custos, eu tenho que considerar que a matéria-prima que é mais transformada no Brasil é o algodão, supera as matérias-primas sintéticas, apesar dessas terem crescido bastante nos últimos anos. Nesse sentido, a pressão sobre a indústria têxtil está muito forte. Para você ter ideia, o IPP do têxtil subiu em 12 meses 25%, 26%, a confecção em 11%, e o IPCA para o consumidor está na faixa de 4%, 4,5% do vestuário. Então, sentimos sim a melhoria do movimento, porém continuamos a lidar com muitas pressões de custos, não só advindo das commodities, sem dúvida nenhuma, algodão, uma referência para nós, dado o grande consumo dessa matéria-prima pela nossa indústria, mas outros, embalagens, energia elétrica, o gás, para aqueles produtos que vêm de fora, insumos importados, o custo do frete advindo da Ásia. Então, realmente, nós estamos passando por um estresse grande nessa gestão de custos, com o aumento da demanda, e isso tudo, o novo ponto de equilíbrio ainda não está dado. Porém, nós não podemos deixar de considerar que, apesar de estar havendo uma recuperação dos empregos formais, mês após mês, nós ainda temos muito desemprego e muito desalento, com massa salarial relativamente estagnada. Consequentemente, qualquer pressão maior nos preços na ponta vai ensejar um novo padrão de consumo que vai realocar a estrutura produtiva para esse novo ponto de equilíbrio. Então, é um momento desafiador, não só para o nosso setor quanto para outros, mas podemos dizer que, nesse instante, o cenário é de um copo, olhar o copo mais cheio, apesar das, digamos assim, das preocupações com esses itens que eu coloquei anteriormente.
E o senhor cita um ponto que me chama a atenção, que é a questão dessa insegurança em relação à demanda por conta desses desempregados, dos desalentados, que isso é realmente um ponto ali de muita atenção quando a gente olha para a demanda do setor têxtil, do setor de confeccionados, porque como o Peri acabou de colocar, também não é aquele item de primeira necessidade, como é a comida, por exemplo, e ele consegue na escolha, a escolha é muito simples de ser feita. O senhor tem alguma preocupação, portanto, quanto à compra de matérias-primas, que neste momento queria entender do senhor como está e como deve ficar justamente por conta dessas incertezas, dessas inseguranças que o setor ainda passa? Olha, a insegurança, eu também não quero maximizar a questão da insegurança, porque a gente vive numa corda bamba já há algum tempo, né? Sim. Gerir os negócios numa economia tão ciclotímica quanto a nossa, e com tantos ruídos, não é uma tarefa trivial. Quanto ao suprimento, as indústrias estão trabalhando, como eu lhe falei, com uma perspectiva de um bom segundo semestre. Não estou dizendo que vai ser excepcional. O segundo semestre do ano passado foi muito bom e ninguém esperava uma recuperação em V como ocorreu. Certo. Agora, a demanda, como a senhora falou, não é um bem de primeira necessidade? Sim, a roupa é um bem de primeira necessidade, porém, é um item de compra postergável. Sim, certo. Comer, vestir, se medicar, habitar, tudo isso são bens de primeira necessidade para uma vida decente. Tá? Agora, para uma boa parte da população, não para toda, você sabe que nós temos mais roupa, provavelmente, que nós precisamos. Agora, tem uma parcela muito grande da sociedade que a roupa que tem, o enxoval que tem, é muito curto. Exatamente. É um enxoval de trabalhar, então a roupa, além de ter o aspecto de beleza, de cuidado, etc., é um item de profunda necessidade, que a pessoa, para sair de casa para trabalhar, ela tem que ter uma roupa. Então, o que eu quero dizer é que há um uso intenso daqueles que têm um guarda-roupa menor, e isso causa um desgaste maior no produto, que exige uma nova compra, talvez com mais intensidade do que aqueles que têm um guarda-roupa mais surtido e que podem variar mais, consequentemente, cada peça de roupa tem um prazo de vida mais longo, exceto se a pessoa engordar, emagrecer ou cansar daquilo que tem já comprado. Mas eu diria que as pressões sobre o orçamento das famílias, ela não advém só do preço da roupa, ela principalmente advém, como a senhora falou, do preço da alimentação, daqueles itens não postergáveis. E a alimentação tem sofrido um impacto muito grande da evolução do preço das commodities, e hoje, como a gente estava falando antes, carne e ovos, por exemplo, já vão subir acima da inflação, o que acaba empobrecendo a dieta do brasileiro e drenando mais renda para alguns itens que são fundamentais para que a pessoa possa viver. Gás de botijão, por exemplo, está caro. Um gás de botijão está mais de R$100, um gás de botijão. É preciso, tem algumas famílias já voltando a consumir lenha, carvão, que tem características que não seriam tão boas para o meio ambiente e para a própria saúde da pessoa. Mas, enfim, a visão hoje é uma visão favorável. Agora, suprimento de matéria-prima, algodão, estamos preocupados com a safra nova. É interessante, né, seu Fernando, o senhor citou essa questão de 4% do IPCA no vestuário. Se a gente olha para o IPCA dos alimentos, é muito mais elevado do que isso, né? Então, justamente refletindo esse cenário que o senhor acabou de descrever, como sempre nas suas análises, brilhante. Peri, como é que a gente transfere isso para as projeções de preços e de mercado para o algodão, também olhando um pouquinho para as nossas referências internacionais, lá na Bolsa de Nova York, também com certa volatilidade aí nos últimos dias. A gente está olhando também bastante para a questão cambial, que também está bastante volátil. Como que a gente consegue cruzar todos esses dados e entender aí para onde devem ir os preços do algodão? Pois a gente nós tínhamos algumas balas de prata que foram desarmadas nos últimos 60 dias, tá? Então, nos últimos 60 dias, há 60 dias, nós tínhamos desenhado nos Estados Unidos, particularmente no Texas, uma das piores secas dos últimos 10 anos. Então, a gente esperava um abandono muito grande e uma redução muito grande da produção. Eu brinco que aos 40 minutos do segundo tempo, quando eles já estavam começando a plantar, começou a chover muito e hoje eles têm um plantio que foi de muito, muito, muito difícil, uma condição de lavoura muito, muito ruim para uma condição de lavoura
boa a excelente, tá? Acima da média histórica de 5 anos lá nos Estados Unidos. Num contexto normal, isso ensejaria uma redução do preço. A gente veria os preços de Nova York caindo, porque você teve uma recuperação da produção de um país que, além de ter uma participação importante, a bolsa está lá, né? Então, o fato da bolsa estar lá, de você conseguir entregar o algodão lá, faz com que ele tenha uma influência quase que desproporcional ao seu tamanho nos preços internacionais. Por que isso não aconteceu? Isso não aconteceu porque, ao mesmo tempo que isso acontecia, os países divulgavam o crescimento do PIB do primeiro trimestre, tá? E não foi só no Brasil. O Brasil, a gente tinha uma expectativa de 0,8 de crescimento e a gente cravou 1,2. Então, esse crescimento maior no primeiro trimestre de 2021 fez com que os bancos alterassem suas previsões para 2021 de crescimento de PIB de 3,5, 3,2 aí, que é o que a FMI também acreditava, para algo entre 5 e 5,5, dependendo da fonte que você olha. Então, eu acho que do ponto de vista macroeconômico é daí que vem principalmente essa positividade, né, Fernando, que você tem industrialmente. Agora, isso eu estou falando da dimensão macroeconômica mundial. Aqui no Brasil, o Fernando tocou num ponto muito importante, que é como ficam os nossos estoques no fim dessa safra, né? Esse ano, a Conab está prevendo uma redução de produção em relação ao ano passado de 22%. O meu senão dessa previsão é que ela está prevendo uma redução de produtividade de 5%. E isso tem potencial para piorar muito, tá? Mesmo com a previsão de 5% de redução de produtividade, 22% a menos de produção que existe hoje, se isso se concretizar, e se a gente consumir a mesma coisa, e se a gente exportar só 20% a menos, a gente vai chegar no fim desse ano com um dos menores estoques dos últimos 10 anos, se não o menor estoque dos últimos 10 anos. Certo. E eu não acho que... eu não acho que a gente vai chegar no que a gente já chegou no passado. Eu não vou falar o ano que isso aconteceu, porque senão vai entregar a idade minha e do Fernando. Mas no passado teve um momento que a ABIT, a ANEA, a Associação dos Produtores, dos Exportadores e das Indústrias Têxteis, pediu conjuntamente ao governo que isentasse as importações dos impostos para poder suprir a indústria nacional. Isso foi feito conjuntamente. Eu acho que não chega nesse ponto, porque hoje uma parte grande do consumo interno é atendido pelas tradings. As tradings têm essa capacidade de redirecionar o algodão que seria exportado para o mercado interno. Entretanto, isso acontece a um preço, né, Fernando? Então, mais do que... O que o Fernando está dizendo, assim, para quem já acompanha o mercado há algum tempo, como eu vi ele, existe um risco maior do que o risco de pagar caro, que é o risco de não ter para comprar. No fio isso acontece com certa frequência, no algodão isso acontece muito raramente, mas quem está aqui há tempo suficiente já viu acontecer. Então, eu não acho que vai acontecer esse ano, exatamente por causa dessa capacidade que hoje as tradings têm de redirecionar, mas eu acho que existe sim um risco de ter que pagar um preço desproporcional, vamos colocar assim, tá? Por esse algodão. Sim. Então, isso é algo que a gente tem avisado aos nossos clientes, a gente tem pedido para eles se cobrirem, e porque no médio, por curto prazo, tirando uma bala de prata, que é a desaceleração da economia mundial por aumento de inflação, na minha opinião, ainda improvável, mas possível, mas ainda improvável. O Fed, toda vez que tem oportunidade, o Banco Central dos Estados Unidos, aqui, toda vez que tem um microfone na frente dele, ele fala que a inflação está sob controle, que ele não vai aumentar os juros no curto prazo, que está tudo ok. Mas tirando essa bala de prata, essa possibilidade de desaceleração da economia mundial, você tem... Eu não acredito numa queda importante de preços mundiais no médio prazo, tá? Pelo menos para essa safra. Os estoques de passagem não estão folgados o suficiente para nos dar esse conforto que a gente teve em alguns anos no passado. Seu Fernando, o senhor gostaria de complementar? Olha, eu concordo, Peri, quando ele está colocando essa posição do mercado de algodão. Nós
acompanhando, eu estou falando em grandes números, tá? Estamos vivendo, ou vivenciando, melhor dizendo, algumas situações novas com a pandemia na Europa. Sim. Isso não estava tanto no radar. Essa cepa Delta trazendo aí problemas nos países, já com recomendações de cautela, de algumas recomendações de não visitar país X, Y, Z. Então, a gente tem que acompanhar, porque a pandemia ela não está superada. E nós não sabemos dos desdobramentos, mesmo com a vacinação, o grau efetivo de imunização, como é que essas cepas novas se comportam. Por exemplo, uma das causas aí de uma dificuldade nos fretes, novamente, foi um surto entre outros, surto lá no sul da China, nos portos. Então, essa situação não está controlada. Ela está, eu particularmente não sou daqueles que acham que vai ter um mundo pós-Covid. Vai ter um mundo com Covid, tá? Porém, com mais segurança, com menos letalidade, com menos contaminação. Porque a ciência vai encontrando os caminhos para solucionar esse problema gravíssimo. Então, esse é o maior risco que o mundo continua correndo, a meu ver. Tá? Como nós vamos superar? Está melhor hoje? Está melhor hoje. O Brasil está melhor? Está melhor. Mas o Brasil está sempre uns 2 meses, 3 meses atrás do que acontece na Europa. Tá? Só para a gente não perder de vista esse referencial. Quanto ao algodão em particular, eu concordo 100% com o Peri. Inclusive, eu entendo que nós deveríamos reduzir, e isso aí é uma coisa que a gente está conversando entre as partes, o custo de importar o algodão, caso seja necessário. O Brasil não é importador de algodão, pelo contrário. A indústria brasileira consome o algodão brasileiro. A importação que ocorre é residual. Certo. Então, é muito bom para a indústria ter uma grande produção local e é muito bom para os agricultores, os cotonicultores, terem um grande consumo local. É óbvio que hoje a cotonicultura brasileira se internacionalizou, mas a base, uma escala, já parte de uma escala muito grande interna, de 700, 720 mil toneladas, já foi de 1 milhão de toneladas. Parte desse espaço foi ocupado pelos sintéticos, e parte pelo baixo crescimento brasileiro. Se o Brasil tivesse crescido 4% ao ano, como é o mínimo que a gente tem que almejar, nós estaríamos com uma indústria muito maior do que a gente tem hoje mesmo, estando entre os 5, 6 maiores do planeta. Então, certo. A nossa atenção é, preço. Está dado, ou está praticamente dado, que o único variável que pode eventualmente atenuar a questão do preço do algodão é o câmbio. Certo. Mas se ela pode atenuar um pouco no custo, ela vai atenuar a concorrência internacional, porque aumenta a competitividade do produto importado, principalmente o produto final. Certo. Então, tem um trade-off aí. Tá? Pelo lado das cotações internacionais, olhando o mercado futuro, eu não sou especialista, não há nenhum refresco. Olhando o balance internacional, também não há refresco. Então, pelo lado dos preços, não imagino que nós vamos ter algum tipo de conforto. Certo. Agora vamos para a segunda questão, o suprimento. E quando se fala em suprimento, o maior preço é não existir o produto. E nesse sentido, nós temos algumas categorias de fábricas. Aquelas de maior porte, que operam com contratos, compram a futuro, planejam melhor o seu negócio, porque tem uma diferença do negócio têxtil do negócio da cotonicultura. Quer dizer, o têxtil ele não tem contratos de longo prazo dos seus clientes, para poder fazer uma posição de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não tem, isso não existe nesse mercado. Tá? É muito mais curto o horizonte de planejamento e a sintonia fina é feita todo dia. Então, nesse sentido, com uma safra estimada de 2 milhões e 400 mil toneladas, a ANEA estimando uma exportação de 1 milhão e 900 mil toneladas, nós chegaremos a meados do ano que vem com déficit. Claro que tem um estoquezinho de passagem. Quando eu falo déficit, estou falando quantitativo, porque Certo. também tem a questão qualitativa. Então, isso para nós é um tema de extrema relevância, e por isso que nós participamos da Câmara do Algodão, participamos de vários fóruns de discussão, para juntos, a BIT, a Brapa, a ANEA, encontrarmos um break-even. Mercado é mercado, ponto. Preço é preço, ponto. Mas que o suprimento para a indústria nacional possa se dar de uma maneira normal, regular, mesmo com os estresses aqui e ali que uma safra menor acaba trazendo
para um consumo que não se prevê que vá cair. Pelo contrário, estamos querendo que ele suba, porque é a perspectiva de crescimento da produção, mas com essas interrogações que eu sempre coloco, vacinação, o novo surto, questão da energia elétrica, o desemprego. Quer dizer, tem sempre variáveis que podem afetar os resultados dos negócios. E uma subida da taxa de juros dos Estados Unidos pode mudar o panorama, porque está todo mundo dizendo que a inflação está sob controle e é pontual. Mas a nossa inflação, por exemplo, ela não está cedendo, porque o preço das commodities não está cedendo. Exato. Os Estados Unidos teve, acho que foi os Estados Unidos, 5,4, 5,5 de inflação interano. Há muito tempo não se vê esse indicador lá. Não, é pontual. Vamos ver se é pontual, porque tem muita grana na economia e esse dinheiro vai para onde pode apresentar o melhor retorno. E entre essas aplicações estão as commodities e a retomada da própria economia, fazendo com que a demanda cresça. Essa questão dos juros nos Estados Unidos e de como fica a inflação por lá é uma grande questão, uma grande incógnita para vários setores da economia global, né, seu Fernando? A gente vê vários analistas trazendo isso para suas perspectivas, justamente como uma variável ali ainda difícil de entender quais serão os seus impactos, né? A gente fala do dólar aqui frente ao real, mas a gente tem a questão do índice dólar, o dólar frente a uma cesta de commodities, de moedas ali, podendo mexer com o andamento de uma série de setores que vão muito além do agronegócio e depois ali das suas cadeias paralelas, né? Como é a questão, por exemplo, da cadeia têxtil, por exemplo. Sem dúvida. Seu Fernando e Peri, eu gostaria de conversar com os senhores aqui ainda por muito mais tempo, mas a gente tem uma agenda aqui para seguir. Foi um grande prazer recebê-los juntos aqui no Notícias Agrícolas. Eu espero que a gente traga mais vezes aqui esse encontro para a gente poder entender as perspectivas aí de várias óticas diferentes. Então, Peri, muito obrigada pela tua companhia conosco nessa sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Foi um prazer recebê-lo. Quem agradece sou eu. Aqui na StoneX a gente está sempre à disposição Notícias Agrícolas. Parabéns pelo trabalho de vocês. E nessa manhã, um prazer em dobro ainda de estar dividindo a tela com o Pimentel, amigo de longa data e, enfim, cuja reputação e inteligência precede. Obrigado, gente. Seu Fernando, os comentários, faço das palavras do Peri as minhas palavras, é sempre um prazer entrevistá-lo, a gente aprende muito com o senhor sempre, e como o Peri falou, né, essa reputação que o senhor tem é realmente enorme, não é à toa que o senhor é uma das principais lideranças do setor, por isso que a gente sempre recorre a você para entender justamente o cenário de forma bastante profunda e detalhada. Muito obrigada também pela sua companhia. Muito obrigado, muita generosidade de vocês. Eu não sou isso tudo, não, mas dizem que o diabo é o diabo não por ser o diabo, mas por ser velho. Então, eu acho que como eu já estou há muito tempo no setor, eu aprendi alguma coisinha. E já vivi tantas crises que a gente vai ficando cascudo e vai tendo um pouco mais de serenidade para lidar com a intranquilidade que sempre está nos rondando. Olha, é uma alegria muito grande. Sou um admirador do canal, admirador do trabalho do Peri, dessa agricultura brasileira que tanto nos orgulha e que tem a indústria têxtil linkada diretamente com ela. Exato. É muito bom ter uma forte agricultura e uma forte indústria. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e estarei sempre à disposição quando necessário. Muito obrigada, seu Fernando, muito obrigada, Peri. Um grande prazer dividir a minha manhã de sexta-feira com vocês. Obrigada, bom final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Senhoras e senhores, de um lado, então, Peri Passotti Pedro, head de algodão da StoneX, trazendo as perspectivas mercadológicas, formação de preços e sem a sinalização de um recuo muito grande das cotações aí nesse horizonte um pouco mais de médio e curto prazo. O Peri traz um dado importante sobre essa possibilidade de termos uma queda na nossa produção de cerca de 22%, com uma produtividade podendo cair 5%, o que poderia ser um cenário ainda pior. A gente poderia agravar essa perda de produtividade e terminar o ano com os menores estoques dos últimos 10 anos ou até, como eu falei, agravar esses baixos estoques. Então, atenção. Do outro lado, a perspectiva do seu Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria
têxtil e de confecção, trazendo essa perspectiva que de fato a demanda está muito maior se comparada a 2020, mas a comparação mais correta seria com 2019, e aí a gente tem também um crescimento, mas com ponderações, e como bem colocou o seu Fernando, né, ele já está há vários anos no setor, por isso uma liderança tão importante, e traz esses pormenores, né, então algumas inseguranças, algumas incertezas, a questão dos fretes elevadíssimos, né, os fretes marítimos estão bastante elevados, a questão da economia norte-americana, a questão cambial, a questão dessas novas cepas do coronavírus podendo mudar aí as perspectivas para a economia, enfim, esses pormenores que poderiam trazer alguma contenção desse ímpeto mais forte aí da demanda por setores de vestuário, confeccionados e têxteis, como detalhou o seu Fernando. Se você está chegando agora nessa entrevista, já ela vai estar disponível no Notícias Agrícolas para que você possa ter todos os detalhes aí. Então acompanhe esse debate, essa conversa conjunta que nós tivemos com o Peri e com o seu Fernando para entender, portanto, como é que está se comportando a cadeia de algodão e a cadeia têxtil aqui no Brasil e internacional aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.